Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade na aula, né? No, no capítulo 1, Átomos e Moléculas de Reações Químicas. Perdão, capítulo 2, ok? Átomos, Moléculas de Reações Químicas. A gente vai estar falando um pouco a mais, né? Na realidade, vamos falar sobre moléculas e algumas reações químicas, ok? Que eu tinha deixado para essa aula. A gente pegou o conceito, né, do que era o átomo, que é a menor porção da matéria, e depois desse capítulo a gente vai ver um modelo evolutivo do átomo, ok? Até a gente chegar no modelo evolutivo, que é o modelo ilustrativo que é aceito até hoje, tá? Mas o átomo em si ele teve diversos desenhos, diversas ilustrações, até chegar aqui no atual, que a gente conhece. As moléculas e reações químicas, elas são ilustrativas, ok? Ou seja, elas são feitas através de uns desenhos de bolas, ou de pontinhos, ou de linhas, para ficar mais fácil, né, o entendimento. Quando há um certo de complexibilidade, né, em questões de moléculas e reações químicas, isso é algo mais visto com um professor de química, né? Como a gente vê, tem uma introdução de química e física em biologia, em ciências, né? A gente apresenta para vocês, então, o que é um pouquinho de química e um pouquinho de física. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês terem essa disciplina totalmente desassociada a ciências, entende? Vocês vão ter uma disciplina só de química e depois uma disciplina só de física e uma disciplina exclusivamente para biologia, tá? Então, moléculas. Moléculas são espécies químicas eletromagneticamente neutras constituídas por menos de dois átomos, né, de um mesmo elemento ou não, sendo que estes se unem por ligações estreitamente covalentes. Desta forma, o composto iônico não são formados por moléculas. Enfim, eu quero que vocês saibam que ânion e cátion são ânions, e na realidade, então, ele é retratado como um sinal negativo, ok? E já cátion, ele é positivo. Então, átomo, a gente sabe que uma molécula de oxigênio, né, o O, ele é um átomo, é um átomo, ele é sozinho. Agora, quando a gente une o oxigênio mais o hidrogênio, eu formo uma molécula que é H2O. Aqui é um componente simples, ok? Quando é solitário, ele é simples. E aqui se torna uma substância composta, ok? E a gente também, quando esses dois átomos se encontram e formam essa substância, que é o H2O, a gente pode chamar eles de covalentes, tipos de união, né, tipos de reações covalentes. A gente vai estar vendo um pouquinho mais lá para frente. E também tem compostos também de cargas, sejam elas positivas ou negativas, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês o que? Aqui a gente vê as moléculas, tá vendo? Do H2O, eles estão totalmente livres. O vermelho é o oxigênio e o azul é o hidrogênio, certo? Uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Aqui observamos o que? A água está em estado líquido, certo? Então, está em estado líquido, as moléculas de H2O estão livremente no,
no recipiente, né? Concorda? Eles estão aqui totalmente livres. Agora, quando está na aula passada, relembrando, quando está em estado sólido, todas essas moléculas estão agrupadas, certo? Então ficaria todas com, digamos, todas de braços grudados e formando visualmente para a gente o gelo. E quando a água evapora, a água, as moléculas, ela entra em agitação 1000 vezes mais frenéticas, colocando em palavras, do que essa que aqui está, ok? E logo aqui abaixo também mostrando aqui, ó, aqui é um átomo de oxigênio, seria O2, tá? Aqui tem uma estrutura dupla, né, de ligação, e aqui é uma estrutura, digamos, composta daqui, né? Aqui uma simples do hidrogênio. Quando eles se fundem, acontece o quê? Tem duas moléculas aqui, né, juntas. Essa daqui se desprende com oxigênio, formando uma nova molécula, né? Aqui era um átomo, aqui é outro átomo, se chocaram, formaram uma molécula de H2O. Hidrogênio, H2, né? Dois hidrogênios preso ligado a uma molécula, a algum átomo, né, de oxigênio, dando origem a H2O, né, que é a água. A ligação química, as ligações químicas são realizadas com meios de suprir as necessidades de estabilidade eletrônica, tá? Ou seja, essa estabilidade eletrônica aqui eu estou falando de elétrons, ok? Elétrons disponíveis nos átomos. Elétrons é carga positiva, ok? Originando uma infinidade de compostos com utilidades e características diferentes. Essas ligações químicas podem ser subdivididas em três tipos de ligações, pessoal. Ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Essa estabilidade eletrônica, a gente, porque não está no nosso conteúdo. Acredito que quem vai trabalhar isso com vocês são professores de química. Aqui é o átomo, tá? E a cada átomo tem uma camada. Esse círculo que estou circulando dentro desse átomo são uma camada de valência. Ou seja, cada camada de valência tem uma quantidade específica de átomos, de elétrons, perdão. Então aqui pode ter 6, aqui é 8, entendeu? Isso vai de acordo com a quantidade de elétrons de cada átomo tiver. Por exemplo, se tem o oxigênio, na tabela periódica, se olhar lá, ele tem 8 elétrons, certo? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Aqui também é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles conseguem fazer uma troca, né, uma ligação covalente, onde há um compartilhamento de elétrons dos átomos participantes. Existe uma estabilidade aqui, tá vendo? Existe uma estabilidade. Então isso aqui é a molécula O2, porque ela está ali, juntas, compostas por dupla ligação. Ok? Aqui, como é ilustrado em manuscrito, né? Em fórmulas. E aqui, como seria em desenho, ficaria algo mais fácil, mais ilustrativo. Então, sabendo que o hidrogênio só tem um elétron, ele consegue entrar, se estabilizar, né, com a molécula do H2O. Aqui é a molécula, né, aqui é o oxigênio e duas moléculas de
hidrogênio, certo? Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 elétrons específicos da molécula e mais um do hidrogênio. Então, essa molécula aqui pode vir para cá e esse vem para cá. Sempre vai estar em equilíbrio, sempre vai estar bem estabilizado, tá? Então, isso aqui a gente se dá o nome de ligação covalente. Posteriormente vai ter outro slide falando sobre esse covalente, mas basicamente eu estou explicando já nesse slide aqui. Tá? A ligação iônica é uma troca definitiva de elétron entre os átomos, ok? Vamos dar metálicas, né? Vamos ver aqui, em que é compartilhamento de elétron, participante, e a ligação metálica que ocorre entre átomos de elementos metálicos, mas a gente vai ver isso lá para frente. Aqui a iônica, a transferência definitiva de elétron de um átomo para o outro. Esse tipo de ligação ocorre entre átomos de metais, que têm a tendência a perder elétron para ficarem estáveis, e átomo de hidrogênio a metais e semiametais tem tendência a ganhar elétron. Aqui a gente tem a molécula de sódio, aqui de cloro, certo? O sódio é um tipo de metal, então ele é positivo, tá? Ele é positivo. E o cloro é negativo, tá? Essa molécula é de molécula de sal que a gente tem na cozinha. Então aqui é uma ilustração de um sódio, né? Esses pontinhos bem minúsculos aqui são as quantidades que tem de sódio, certo? De elétrons de sódio. Porém, na extremidade, a camada mais externa, existe um elétron da qual ele ele é excitado pela ligação da camada do cloro. Isso pode fazer que tenha uma reação, ou seja, esse elétron aqui, ele doa, né, para a molécula que é semimetal, né, que no caso é o cloro. Então ele perde um elétron, porém quem ganha é o cloro. Então aqui, ó, ele é positivo, né, como eu tinha dito, ele é um cátion, esse aqui é um ânion, e aqui já está formado uma nova substância, certo? Isso aqui ele está compartilhando um elétron com o cloro. Então já tem uma ligação aqui. Já tem uma ligação, certo? Então a gente consegue ver aqui uma fórmula mais ilustrativa, seria mais ou menos isso. Aqui um cloro e um sódio conectado em uma rede, né, formando uma molécula de sal. Então essa molécula de sal, ele é um aglomerado, né, e dá essa visibilidade que a gente tem de cristal de cozinha. Então, esse cristal de cozinha é um aglomerado dessas estruturas aqui, tá? Ligação covalente, aqui eu estava falando da água, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse compartilhamento, né, de elétron com a molécula, com o átomo de hidrogênio. Ligações metálicas é uma teoria que diz que os metais, como alumínio, ouro, prata, são formados de aglomerados de átomos neutros e cátions, no caso negativos, que se mantêm unidos de uma espécie de uma nuvem, ou seja, existem vários elétrons, né? Vários elétrons de carga negativa, né? E formado de vários outros átomos neutros sem nenhuma carga conectada a alguns elétrons
negativos, que são chamados de... Perdão, gente, falei que é cátion de ânions. Eu li cátion, na realidade, pensando ânion. Cátion, no caso, positivo, porque são neutros, meio que tendo aglomerados, né? E formando o alumínio, ouro e prata. Não tem um desenho ilustrativo de como seria isso, mas é algo parecido com isso. Se você pegasse um papel alumínio, seriam nêutrons, aglomerados de nêutrons, misturado com elétrons positivos. E o restante é tudo neutro. Tá? De elétrons livres, elétrons que foram perdidos na formação dos cátions citados. Mas não tem nenhuma ilustração específica. Eu procurei, mas não encontrei. Aqui as reações químicas ocorrem. Tá? É um fenômeno onde os átomos permanecem intactos, ok? Durante as reações, as moléculas iniciais são desmontadas e depois são reagrupadas, formando novas moléculas. Aqui a gente vê uma molécula de metano, duas moléculas de oxigênio, né? Uma molécula de dióxido de carbono e duas moléculas de água. Tá? Aqui a gente consegue ver o CH4, ou seja, tem uma molécula aqui, esse aqui é uma molécula, aqui um átomo de carbono e uma, duas, três, quatro átomos de hidrogênio, certo? Aqui duas moléculas, né? Aqui o 2 de oxigênio, né? Oxigênio, 1, 2, 1, 2. Então, O2 e duas moléculas, 2 aqui na frente. Digamos que essas duas moléculas tenham se colidido, poderia surgir duas moléculas, certo? Ou seja, uma molécula de dióxido de carbono, onde a gente vê um carbono aqui, certo? Solitário, fazendo ligação a uma molécula, duas moléculas de oxigênio. Então, ó, CO2, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E assim se estabilizando. E aqui, nessas duas moléculas de oxigênio, se originando duas moléculas de água, né? Porque olha só, aqui tem dois átomos, né, de oxigênio, eles podem se desmembrar, ok? Oxigênio, oxigênio, e aquele hidrogênio aqui que estava aqui faltando, eles podem se conectar, formando o que? Duas moléculas de água, ou seja, aqui é oxigênio, aqui hidrogênio, hidrogênio. Aqui seria carbono e aqui seria oxigênio. Ok, pessoal? Então a reação é o que? Ele tem o átomo, tem uma molécula, essa molécula pode ser construída, ela pode ser desmontada, reagrupada, formando uma nova substância. Isso cai por terra, né, aquilo que o Dalton tinha falado, lá naquelas teorias, que na realidade uma molécula ela era indestrutível, não pode se criar novas moléculas. Então isso caiu meio que em descrença, né? Já que a gente vê aqui que esses arranjos de estruturas moleculares podem ser reagrupados e surgindo novas moléculas. Aqui eletrólise, né, e síntese da água, eletrólise, quando a gente vê o Easy aqui, quando a gente vê o Easy, eu estou errando a cor. Quando a gente vê o Easy aqui, quer dizer de quebra, ele significa quebra.
Requebra eletro de eletricidade, né? Eletricidade. Ou seja, aqui estou mostrando que tem um volume, dois volumes, duas moléculas de H2O. E aqui, ó, uma fonte de alimentação de energia. Eu coloco essa fonte de energia, uma carga positiva e negativa, dentro de um recipiente de água. O que acontece? Essa eletrólise, eu estou conduzindo a eletricidade dentro desse recipiente com água, certo? E fazendo com que ocorra o quê? Fazendo com que essa eletricidade quebre as moléculas. Então, olha só, H2O, quebrei H2O. Porém, eu não mudo, né, a formação da água. Ela ainda continua sendo feita de quê? Que tipos de moléculas? H2O. E futuramente, elas se unindo, vai formar o quê? H2O. Ou seja, aqui quem está ilustrando que a eletricidade ela tem uma carga, né? Ela consegue sim quebrar as moléculas e, e na água específico eles conseguem se reagrupar futuramente, ok? Obrigado. Agora a gente está usando nova ferramenta do, do Google Class, né? Eu quero que vocês façam atividade, que na realidade eu quero que vocês leiam todo o capítulo 2, ok? Quero que vocês leiam o modelo de Dalton, a tabela periódica, como já falado na outra aula, nomenclaturas, o início agora, né, na página 77 até o final na página 80. Eu quero que vocês deem uma leitura e para fazer a atividade da página 83. Lembrando, essa página 83 eu quero tudo postado no site lá do Classroom da nossa turma, para que eu possa estar vendo todas as respostas de vocês e assim fazendo, corrigindo, a gente colocando informação e tendo diálogo. Ou seja, como vocês não estão mandando fotos para mim, nenhum tipo de informação, a gente agora vamos fazer tudo virtual. Vocês vão assistir essa minha videoaula e com relembrar a anterior, depois lembrar essa, vocês decidem a ordem e depois formalizar, caso tenha necessidade de assistir a aula anterior, depois formalizar, responder a página 83 lá e dando essa resposta para mim lá no Classroom, ok? Eu vou estar dando uma nota lá de explicação de como será feito. E é isso, pessoal. Bom dia para vocês e obrigado pela atenção.